O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, agora vocês ficam com a coluna aberta, na qual o nosso amigo Marco Gomes falará sobre o uso de inteligência artificial pelas Forças Armadas de Israel. Olá para todo mundo que ouve Xadrez Verbal, aqui é o Marco Gomes, e eu infelizmente estou aqui para falar sobre inteligência artificial e guerra. A notícia, vem do Guardian, da 972 Magazine e do Democracy Now!, é que a unidade 8200, que é a divisão de inteligência de elite do Israeli Defense Forces, que é comparável com a NSA, tem usado software e inteligência artificial para definir uma lista com até 37 mil alvos militares que seriam ligados ao Hamas. As fontes dizem que o Estado de Israel tem usado, e o IDF tem usado, esses dois sistemas chamados Lavender e The Gospel para definir pessoas e estruturas, tipo edifícios, né, casas e prédios e coisas assim, que devam ser bombardeados. Esse sistema, ele trabalha fazendo referência cruzada de banco de dados, que a gente já vai falar um pouco sobre como funciona, e essas referências geram sugestões de alvos a serem bombardeados, e segundo as fontes, eles investiam 20 segundos na decisão de cada uma desses alvos e seguiam para o próximo, porque eram dezenas, dúzias, segundo palavras deles, eram dúzias todos os dias, e ele não adicionava valor nenhum tomando a decisão, ele só aprovava e seguia para o próximo. Isso gerando listas muito flexíveis, né, do que é um militante do Hamas, e para esses locais que são marcados serem bombardeados com dumb bombs, com bombas de menos precisão, e destruindo a casa inteira e matando todo mundo. E aí, como esses softwares funcionam, né? O que está acontecendo? Por que eles estão... Como isso funciona? A partir de quê? Como assim? Software de inteligência artificial definindo o alvo do Hamas? O que é isso, gente? Então, esses softwares são as mesmas ferramentas e processos usados contra a lavagem de dinheiro e contra a fraude financeira, por exemplo, em cartão de crédito, que são duas áreas onde eu já trabalhei. Inclusive, ao que tudo indica, eu trabalhei com os mesmos softwares, pelo que eu vejo de descrição dessa situação lá, tá? E aí, parte da questão é essa mesmo, é usar softwares e sistemas e algoritmos criados para um contexto e tentar aplicar isso em outros contextos que gera esse tipo de situação ultra sensível, assim, ultra perigosa, né? No mínimo, para dizer o mínimo. Assim. E aí, como esses softwares funcionam? Bem, eles funcionam a partir de logs. Log é como o diário de um dispositivo eletrônico. Então, por exemplo, de um dispositivo ou de um sistema eletrônico, né? O log ele pode ser, por exemplo, as informações de todo mundo que fez pagamentos entre si, ou que esteve nas mesmas localizações, ou que trocou mensagens em redes sociais, que uns curtiram coisas dos outros, ou de telecom, que as pessoas ligaram umas para as outras, ou conversaram umas com as outras. A questão aqui, e aí isso é a parte mais importante, eu acho, do comentário, é que ele faz mapas e conexões para poder fazer as referências cruzadas de múltiplos níveis. Então não são apenas ligações diretas de quem pagou uma pessoa do Hamas. Não, a questão aqui é que isso pode se expandir para 3 níveis de conexão, 4 níveis de conexão. Ou seja, uma pessoa que pagou alguém, que pagou alguém, que pagou alguém do Hamas. E se esse rastro digital estiver feito, e se assim for definido no filtro do sistema, esse sistema vai definir essa quarta pessoa que está a 4 níveis de conexão como alguém ligado ao militante do Hamas, por exemplo. Não, mas não é possível que eles estão fazendo. É possível que eles estão fazendo isso. Isso acontece bastante, acontece mais do que a gente imagina. E são justamente essas as acusações que estão sendo feitas pelas entidades de direitos humanos contra, por exemplo, o governo dos Estados Unidos. Tem essas acusações de que pessoas em Gaza e na Palestina que estejam usando empresas de telefonia dos Estados Unidos estariam entregando esses registros de comportamento para alimentar este sistema de Israel. Essa é uma das acusações, além de tantas outras, né? E aí, como esse software funciona? Ele tem essa capacidade de gerar essas conexões a partir de dados não estruturados. Então a gente pega o registro de todo mundo que trocou mensagens numa operadora de telecom qualquer, sobe esse negócio inteiro no software, e o software, a capacidade dele é criar essas entidades, criar as conexões e justamente a partir das conexões dizer quem é que está conectado com quem. Só que isso era criado e muito usado, por exemplo, para poder melhorar instituições financeiras, para poder melhorar a detecção de fraude, para poder melhorar a avaliação de crédito, a avaliação de risco, que são coisas que, assim,
por mais que você negue um crédito para alguém, isso tem um risco e isso gera um problema, né? Gera um contratempo na vida da pessoa, negar um crédito a ela, é bem diferente de usar esse mesmo software para explodir a casa dela, né? Com um míssil, que é isso que está acontecendo. E aí essa é a questão, isso eu não estou inventando, isso são aspas também dos operadores, eles dizendo assim, ó, no pico o sistema gerava até 37 mil pessoas como alvos potenciais, mas os números mudavam o tempo inteiro, porque isso, continua, aspas, do operador, mas os números mudavam o tempo inteiro, porque depende de aonde você coloca a barra do que é um militante do Hamas, fecha aspas. Então, essa é a questão. Esses softwares, eles funcionam, eles foram criados, esses modelos foram criados para fazer detecção de risco de crédito, risco de fraude financeira, várias outras aplicações que são menos imediatas, que podem ter recurso, e enfim, várias questões, e agora elas estão sendo aplicadas, ao que tudo indica, e segundo a apuração, de novo, do Guardian Democracy Now! 972 Magazine, que estão sendo usados para definir uma lista de até 37 mil alvos que seriam ligados ao Hamas. E os operadores usam 20 segundos para poder aprovar esse alvo, e então esse alvo pode ser bombardeado por uma dumb bomb, por uma bomba de baixa precisão, que destrói o lugar inteiro, gerando, em muitos casos, autorização explícita de até 20 mortes de civis para cada um militante do Hamas, definido como militante do Hamas nesta ferramenta. Era isso que eu tinha para trazer hoje como informação e contexto desse tipo de software. Muito obrigado a todo mundo que tem feito as doações e os apoios, tanto às instituições de ajuda humanitária em Gaza, quanto agora com a nossa emergência climática no Rio Grande do Sul, no Brasil. Valeu, gente. Quem puder, minha recomendação é doar para o MTST. Eu já fiz a minha contribuição. Valeu.